Para mim é uma alegria muito grande, mais uma vez, poder participar com essa apresentação. Gostaria de agradecer ao presidente da Federação Espírita de Alagoas, o Milton, pelo convite muito generoso e dizer que pela primeira vez põe os pés em Alagoas, na cidade de Maceió, e tem sido um momento muito especial pelo acolhimento, pelo carinho dos espíritas daqui e pelo carinho com que eu tenho sido recebido. Em nome do Milton, eu cumprimento toda a mesa e especialmente um amigo muito querido também, César Perry, diretor da Federação Espírita Brasileira, a quem nós temos um apreço muito grande pelo trabalho que vem desenvolvendo. Meus irmãos, o nosso trabalho dessa manhã é um resumo de um trabalho mais amplo apresentado, que se tornou um DVD, e foi recentemente, há 2 dias atrás, lançado pela Federação Espírita do Paraná, que é esse seminário, o Apocalipse, foi dado em 4 horas, aqui nós vamos ter que resumir para uma hora, apenas dando algumas pinçadas, trabalhando alguns elementos, lembrando, num primeiro momento, que a nossa intenção é trazer aqueles elementos fundamentais da doutrina espírita para que nós possamos compreender esses momentos da transição de uma forma madura, de uma forma serena e, sobretudo, resgatar aquela confiança na direção e na condução do nosso orbe por Jesus. Sabemos que todos os fenômenos, desde a origem do orbe até hoje, contam com a condução amorosa do Mestre, e não será nesses momentos graves que o orbe atravessa que Jesus deixará de exercer a sua misericórdia e a sua sabedoria a nosso favor. Esse estudo é, portanto, uma tentativa de despertar os nossos corações para a fé em Deus, para a confiança no Mestre e para o entendimento daquelas questões fundamentais que regem o fenômeno da transição e o próprio fenômeno da evolução espiritual, para que nós possamos, nesses momentos de transição, vivermos de forma madura, inteligente, consciente, pautando a nossa vida pelos parâmetros que estão no Evangelho de Jesus. Lembrando disso, nós poderíamos comparar que a doutrina espírita nos fornece, utilizando uma linguagem dos fotógrafos, uma grande angular. Até então, as religiões do orbe, que se ergueram com o esforço de missionários, de tarefeiros, focaram a nossa atenção em aspectos mais reduzidos, mais limitados. E é natural que assim fosse, porque a humanidade vinha de um processo de crescimento espiritual e não poderia ser lançada imediatamente em questões transcendentes. Mas, ao atingir o estágio de maturidade espiritual, a espiritualidade superior, através da doutrina espírita, nos proporcionou uma grande angular, uma lente que nos tornou capazes de enxergar aspectos mais amplos relativos ao espírito imortal, a Deus e à própria evolução espiritual. Recordando um pouco desses conhecimentos, para fundamentar as nossas reflexões, nos recordamos da questão 96 de O Livro dos Espíritos. Os Espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Consagração, no livro básico da doutrina espírita, da evolução espiritual. Os espíritos ocupam diversos níveis, decorrentes do seu aprimoramento, fruto de esforço pessoal.
questão 114, são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. A obra do aperfeiçoamento é obra individual, que conta com a direção, o amparo do Criador, a colaboração dos amigos espirituais, mas exige o nosso esforço individual. Ainda na questão 115, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, afastando aqui todas as concepções espiritualistas que imaginam que Deus criou anjos e que esses anjos se rebelaram e caíram. Aqui a doutrina espírita, os espíritos que conduziram a codificação, orientam Allan Kardec de que Deus, na sua infinita justiça, criou todos iguais, como bebês, simples e ignorantes, cabendo a cada um a construção da sua própria grandeza espiritual. E na questão 116, Kardec indaga: há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Não. Não. Todos se tornarão perfeitos. Naturalmente, a palavra perfeito aqui no sentido da perfeição relativa da qual nós podemos aspirar, a qual nós podemos aspirar. Nunca a perfeição absoluta do Criador, porque esse é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, não há ninguém condenado à inferioridade perpétua. Não há demônios, não há seres excluídos do processo de crescimento espiritual. Todos teremos oportunidades. Alguns mais teimosos, alguns mais resistentes, alguns que demoram mais a caminhar, mas inexoravelmente todos caminharemos para o aperfeiçoamento espiritual. E na questão 118, outro ponto fundamental, Kardec pergunta: os espíritos podem degenerar? Uma vez atingido um nível de evolução espiritual, podem cair, degenerar, perder as aquisições espirituais feitas? Esse é o sentido. Não, não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. De modo que nós podemos mudar de local. Um grande maestro pode morar numa cidadezinha de 3.000 habitantes ou numa metrópole de milhões de habitantes, e ele não vai deixar de ser um maestro por isso. Não é o corpo que você veste, não é o orbe que você mora, que define o conjunto das suas aquisições espirituais. Degenerar nunca. As aquisições, uma vez feitas, permanecem como tesouro intransferível e indisponível dos seres. Questão 120, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? O mal é um determinismo? Essa é a questão. Não pela fieira do mal, mas por aquela da ignorância. A fieira da ignorância, o caminho do aprendizado, jamais o do mal. E na questão 122, como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? E os espíritos respondem: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Criados simples e ignorantes, não temos ainda consciência de nós mesmos. É nesse estágio da evolução que a bondade divina exerce o seu determinismo absoluto e nos conduz até que a consciência desperta. E ao despertar, nós assumimos gradativamente o controle do nosso próprio destino. Passamos a ser responsabilizados proporcionalmente ao grau de consciência espiritual adquirido. É um processo gradativo, que lembra a infância.
Um bebezinho depende absolutamente dos pais e é absolutamente conduzido pelos genitores. Mas à medida em que ele vai crescendo e se desenvolvendo, ele começa a assumir atividades, a assumir responsabilidades e a ser responsabilizado pelas suas escolhas. Mas é um processo gradativo. Aliás, se há uma palavra que caracteriza a evolução espiritual, chama-se gradatividade. Tudo é gradativo, tudo é harmonioso, como uma imensa escada, em que nós vamos subindo os degraus harmoniosamente. E por fim, na questão 133, os espíritos que desde o princípio seguiram a rota do bem, têm necessidade de encarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Portanto, a questão 133 de O Livro dos Espíritos é um divisor de água na visão da evolução espiritual entre todas as correntes espiritualistas do orbe. Porque nesse ângulo trazido pelos espíritos superiores, a vida no mundo corporal não é uma tragédia, ela é um aprendizado. A terra é escola. A vida corporal é escola, repleta de lutas e tribulações. Repleta de lutas e tribulações, porque a vida física traz isso. O processo de nascer, crescer, envelhecer, desencarnar, por si só, implica uma dose de tribulação, de luta, de dificuldades. Mas tudo isso visando o fortalecimento espiritual, visando nos preparar para os grandes lances da evolução espiritual. Então aqui não há ninguém excluído da bondade divina, e a vida física não é nenhum regime de exceção na evolução. É natural. Todos passam, todos são criados simples e ignorantes, todos, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. É uma visão extremamente bela da Terra como escola e das lutas como processo de engrandecimento espiritual. Ao tratar do mundo espiritual, Kardec, na questão 85, pergunta: qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? O mundo espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. Preexiste e sobrevive a tudo. Ainda ontem nós conversamos com o Ricardo lá no Joana de Ângeles, e ele nos dizia dos avanços da pesquisa da física, que começa a descobrir, começa a tatear o conceito de fluido cósmico, a chamada matéria escura, aquela que não é radiante. E os físicos começam a concluir que o universo visível é apenas 5% da verdadeira matéria que está por trás. Então, o mundo espiritual, se a Terra for destruída, isso não afeta o mundo espiritual. Não abala, afeta sim, claro, porque estamos em relação com ele. Mas não abala. Isso não prejudica a existência do mundo espiritual, porque antes de existir a Terra já havia o mundo espiritual. E depois que a Terra se acabar, o mundo espiritual continuará. Essa é talvez a visão mais madura de evolução espiritual que a doutrina espírita traz.
da pré-existência e da continuidade, sobrevivência do mundo espiritual, que não depende das estruturas físicas. Isso é importante, porque isso nos dá segurança. Eu diria o seguinte: não vamos nos preocupar com a transição de forma doentia, que o máximo que pode acontecer é você desencarnar. No máximo. E o mundo físico? Questão 39. Tudo que se pode dizer e podeis compreender, tudo que se pode dizer e podeis compreender. Olha os espíritos nessa didática de adaptação, trazendo o conhecimento que nós podemos absorver, sem atropelos, sem revelações atropeladas, senso de aproveitamento. Tudo que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria, disseminada no espaço. E é o que a física está descobrindo. Na verdade, o mundo visível é condensação do fluido cósmico, e agora os físicos começam a entender isso. Começam a entender isso. É interessante, os espíritos já, 1857. Einstein não tinha nem, aliás, nada, não tinha física quântica, não tinha nada. Questão 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Pode a Terra desaparecer e a matéria que a compõe disseminar-se no espaço? O que os Espíritos respondem? Sim, sim. Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Como renova os seres vivos. Então, se nós perguntássemos aqui, onde está o seu tataravô? Foi renovado. Foi renovado. Assim também a evolução atinge os mundos, que são renovados. São ninhos que se formam por longos períodos de tempo, abrigam a evolução de seres, como se fosse uma escola construída, até que todos realizem o seu aprendizado, e esse mundo se desfaz naturalmente, e outros se formam, e é esse o ciclo incessante da evolução espiritual. Nós estamos percebendo que angular é essa que a doutrina espírita nos dá. Nos permite enxergar as coisas com uma amplitude, com uma profundidade, que nos traz serenidade e fé. Serenidade e fé. Basta pensar o seguinte: os cientistas estimam que há mais de 200 bilhões de galáxias no universo conhecido. Segundo as projeções, mais de 200 bilhões de galáxias. A Via Láctea é uma delas. Na Via Láctea, eles estimam aproximadamente 100 bilhões de sóis. Cada sol carregando os seus planetas. Quantos planetas no universo conhecido, nessas 200 bilhões de galáxias, estão passando por transição? Quantos? Quantos? Então, não existe amadorismo na condução do universo. Não é apenas a Terra que está passando por um processo de transição. Bilhões de planetas estão em transição como nós. Não vamos ficar preocupados. O que não falta é técnico espiritual especializado em transição planetária. Jesus, se ele abrir o cadastro lá e começar a contratar, né, vem gente de tudo quanto é galáxia especializada, especialista em... o povo fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque tudo se dá num plano de harmonia perfeita. Harmonia perfeita. Como o texto citado ontem de Immanuel Kant, duas coisas me impressionam. A ordem do cosmos lá fora e a lei moral aqui dentro.
Questão 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Sim. Eles são independentes. Independentes. Se um acabar, o outro permanece. O mundo espiritual permanece. E não obstante, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Incessantemente um sobre o outro. Me recordo daqueles livros de entrevista do Chico, em que ele tem uma frase assim, que foi proferida naquele momento difícil da Guerra Fria, em que nós estivemos na iminência da destruição do planeta. E ele diz: se nós superarmos o desafio de uma destruição do orbe, muitas coisas estão reservadas para o homem. E diria assim: não nos preocupemos, porque se destruirmos esse orbe, a bondade divina encontrará outro. Então, nada de pânico, nada disso, né? É o que os Espíritos estão dizendo, questão 86. Questão 86. O que existe de material é uma ínfima parcela da criação divina. Há mundos e esferas espirituais infinitamente maiores em número, em quantidade, do que os mundos físicos. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. E por fim, na questão 130, os Espíritos dizem a Kardec: fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade, e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens, então, acreditaram que eles sempre foram assim. Essa questão 130 do Livro dos Espíritos é um salto na concepção religiosa da humanidade. Porque até então nós tínhamos a pretensão de imaginar que a Terra é o centro do universo, que existe um Deus da Terra, que tudo gira em torno da Terra, que todos os processos divinos têm o seu referencial na Terra, que ao criar o universo, Deus criou a Terra, tudo a Terra. E aqui os Espíritos deslocam o nosso olhar, falando firme: fica sabendo que vocês não são o centro do universo. É mais ou menos isso. Antes da Terra existir, havia espíritos que tinham atingido um grau supremo de evolução. Basta lembrar. Basta lembrar. E é bom que se diga isso. Toda vez que nós vamos fazer uma apreciação da figura de Jesus, e eu particularmente, toda vez que vejo os filmes de Jesus, eu sempre compro uma pipoca, chamo uns amigos e falo assim: vamos assistir um filme de comédia? Porque, com raras exceções, as biografias de Jesus são comédias. Porque nós tentamos comparar a psicologia do Cristo à nossa. Nós queremos medir Jesus por nós, esquecendo-nos que há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um Cristo. Eu fico um pouco acanhado de tentar perguntar o que eu era. Um probleminha no som, falhou. Nós vamos pelo processo natural. Que essa sequência descoberta por Fibonacci mostra que todas as estruturas físicas
obedecem a uma lógica chamada de razão áurea. Nós não vamos falar aqui de matemática, nada disso. O importante aqui é verificar que essa razão áurea dá origem a um ângulo áureo, a uma série de elementos que regem as formas físicas. E é isso que eu gostaria de convidar a todos para assistir. Aqui é a razão áurea, é a proporção perfeita, que gera também o ângulo perfeito, 137,5 graus. E aqui é importante porque, olha o que acontece desse ângulo. A formação dos girassóis segue essa lógica, senão as folhas se misturariam. Aplicando ainda a sequência de Fibonacci e o ângulo áureo, nós vamos obter essa forma que lembra muito o favo de mel, que é uma outra estrutura também geométrica muito importante. Qual é o nosso objetivo aqui? Demonstrar. Há uma absoluta harmonia no que diz respeito às formas, que revela um cuidado, um apuro, uma sensibilidade divina. É nessa ordem que nós estamos mergulhados. É nessa ordem. Então não há razão para temores injustificados. Estamos regidos pela mais absoluta harmonia. Questão 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É a sua consequência. O progresso moral é consequência do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Nem sempre. Às vezes nós damos um avanço enorme intelectualmente, mas demoramos até atingirmos o progresso moral. É por isso que nós temos um profundo respeito, uma profunda reverência pelo trabalho intelectual e científico, mas sem ilusão. Por quê? Por trás da fabricação da cocaína há químicos. Por trás da fabricação da bomba atômica há físicos. Por trás da construção de armas de destruição em massa há intelectuais formados nas maiores universidades do planeta e financiados por nós. Então, por enquanto, a ciência, escrava do materialismo, só produziu miséria, ódio e guerra.
por falta da base moral. Porque o dia que a humanidade proclamar a lei áurea da ciência, o dia que a ciência deixar de ser escravizada pelo materialismo, ela então dará as mãos ao Evangelho do Cristo. E aí então, os cientistas do mundo se unirão para produzir obras a favor do homem. Questão 780b. O progresso completo constitui o objetivo divino. Mas os povos, como os indivíduos, só o atingem gradualmente. Enquanto o senso moral não se houver desenvolvido neles, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. É o que nós estamos vendo. O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo. Por isso que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto. De um lado, a ciência e filosofia, que estimulam, que conclamam o ser espiritual ao desenvolvimento do intelecto até as últimas consequências. Do outro lado, o seu aspecto religioso, que não se confunde com religião, como diz Emmanuel no livro Emmanuel. Mas religião como o sentimento divino que nos une a Deus. Uma vez entendido o aspecto religioso como sentimento, como o senso moral que nos liga a Deus, o Evangelho passa a ser o código de ética que vigora no universo. Unindo, então, o senso moral com o intelecto desenvolvido, nós temos as duas asas que nos conduzirão a Deus. Questão 783. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos. Há um abalo físico ou moral que o transforma. Abalo físico ou moral que o transforma. Foi assim com a Babilônia, foi assim com a Síria, foi assim com o Egito, foi assim com o povo hebreu, foi assim com a Grécia, foi assim com Roma, e será assim. De tempos em tempos, uma intensificada no processo regular do progresso. É isso que está dito na questão 783 do Livro dos Espíritos. Questão 728. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Pois isso aqui chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Se nós examinarmos todos os filósofos materialistas do mundo, todas as doutrinas materialistas do planeta, inclusive hoje, os maiores cientistas que defendem o materialismo, qual é o argumento deles para o materialismo? Eles dizem assim: como que eu posso compreender a destruição e a dor e conjugar isso com Deus? Mas o que é isso? O que é isso? Eu me lembro que, certa vez, meu avô me tomou pelas mãos e a gente saiu. Eu falei: vô, está chovendo. Ele falou: mas você não é de açúcar não, meu filho. Não, será que Deus nos criou de cristal? Será que nós somos criados de papel de seda?
Não. Nós somos diamantes brutos. Diamantes indestrutíveis. Não há uma tribulação física capaz de nos destruir. Porque Deus não é Deus de corpos. Deus é Deus de espíritos imortais. E ninguém atinge a angelitude com medo de sofrimento. Assim como nenhuma mãe alcança a bênção da maternidade se tiver medo do parto. Por isso que eu vou adiar bastante essa encarnação como mulher, porque a gente fica assim, né? Ai meu Deus, né? Estava na hora dela ganhar, da minha esposa ganhar, eu ficava, gente do céu, vai doer, né? O bicho não aguenta, e a mulher não pensa nisso. Ela vai, encara a transição do parto, passa por aquilo e tem o bebê corajosamente, porque é assim que Deus nos fez. Livro Boa Nova, o pai de João Evangelista, Zebedeu, encontra Jesus, quando Jesus começa a falar de Deus para ele, ele se ajoelha e Jesus fala para ele, Zebedeu, de pé e de cabeça erguida, porque é assim que os filhos de Deus caminham. Nós não estamos afrontando o sofrimento, não. Nós sabemos que é duro derramar lágrimas. E é um direito divino, pedir a Deus que abrevie o sofrimento. Porque nenhum de nós aqui vai estimular as pessoas a amar o sofrimento. Não é isso. Mas nós não tememos o sofrimento. Nós não tememos os processos de destruição. Porque sabemos que somos espíritos imortais. Quantas vezes você já desencarnou? Quantas? E quantas vezes você vai desencarnar ainda? Quantas doenças você já teve? Nós podemos listar aqui, vai ser uma lista longa. Quantas ainda você terá? Esse é o processo de renovação. Portanto, a destruição das formas, o sofrimento que está implícito nesse processo de renovação das formas, não nos apavora. Não nos apavora. Porque agora a doutrina espírita nos brindou com a fé raciocinada. Questão 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Em todos os mundos? Será que esse é um processo perpétuo? É proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Deixa de existir quando o físico e o moral se acham depurados. Quanto mais inicial a evolução, mais sujeita a processos intensos de renovação material. Por quê? Por quê? Eu me esqueci o livro agora, mas tem uma frase de Emmanuel que resume isso. Ele fala assim, há espíritos capazes de despertar com o canto de um pássaro, enquanto outros só despertam com a explosão de uma bomba. Há criaturas tão arraigadas na vida material, que se não acontece uma tragédia na vida dela, ele não levanta os olhos. Não basta estar ruim, tem que estar péssimo. Tem outros que são mais sensíveis. Ele está indo numa direção errada, chega um livro na mão dele, ele lê o livro, desperta, fala, opa, deixa eu me corrigir. Isso é questão de sensibilidade.
E quanto maior a evolução, mais sensíveis às sugestões divinas nós nos tornamos. Portanto, à medida que crescemos espiritualmente, nós precisamos cada vez menos dos processos drásticos de renovação. O que poderia ter acontecido na evolução do orbe se nós tivéssemos aceitado a lição integral de Jesus quando ele veio? Onde estaríamos hoje? Onde? Sem preconceitos de raça, sem preconceitos de nenhuma espécie, se nós tivéssemos vivido a fraternidade, se todo o dinheiro do mundo fosse gasto para alimentar, para educar e para construir obras de elevação espiritual, o que seria da Terra? Se nós tivéssemos incorporado a lição de Jesus ao nosso coração. Por certo, o imenso caudal de sofrimento desses 2000 anos teria sido reduzido a 5%, 10%. Questão 737. Com que fim Deus, em algumas traduções estão castiga, ou em outras estão flagela, ou, eu acho que flagela fica melhor. Com que fim Deus flagela a humanidade, castiga porque a humanidade por meio de flagelos destruidores, para fazê-la progredir mais depressa? Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Se nós não encararmos o objetivo, nós não entendemos os meios. A destruição material, esses processos que estão acontecendo na Terra agora, são meios, são instrumentos. O objetivo é maior. E é nesse objetivo que nós temos que focar. Na revista LBV de 5 de janeiro de 1954, na questão 3, Chico Xavier disse assim: muito breve, isso também está no livro Obreiros da Vida Eterna, muito breve, o homem estará ligado à glória da religião cósmica. Glória da religião cósmica, da religião do amor e da sabedoria, que o cristianismo renascente, no espiritismo de hoje, edificará para a humanidade, ajustando-a ao concerto de bênçãos que o grande porvir nos reserva. A religião cósmica é a do amor e da sabedoria. No amor, o sentimento divino, aprimorado com as lições do Mestre. E na sabedoria, o desenvolvimento do intelecto através da ciência e da filosofia. Sem dogmas, sem seitas, sem divisões. Religião cósmica do amor e da sabedoria. E agora, para que nós, vamos passar um pouco rápido nisso, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz chama esses seres de co-criadores em plano maior. Na revista espírita, Lacordaire chama de Cristos ou Messias. E na obra de Platão, eles são chamados de demiurgos, os construtores de orbes. Vamos examinar isso um pouco mais de perto. Livro Evolução em Dois Mundos. Nessa substância original, que é o fluido cósmico, há o influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a Ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Indescritível, extraindo desse hálito espiritual
os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de co-criação, em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz desses seres, agentes orientadores da criação excelsa. Mas isso não é novidade. André Luiz estava interpretando. No primeiro versículo da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está dito assim. Infelizmente, as traduções não conseguem transmitir a essência do texto original. Lá está dito, Bereshit, do princípio, Bará, que é o verbo modelar, formar. O verbo criar em hebraico é outro. O verbo que foi utilizado aqui é o verbo modelar. Então a tradução correta seria, no princípio, plasmou, formou, modelou. Bereshit bara Elohim. Elohim é Deus no plural. Bom, aqui tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Por que Deus está no plural? E o verbo está no singular. Formou, plasmou Elohim os céus e a terra. Analisando um comentário que possivelmente foi produzido cerca de 500 anos antes de Jesus, um comentário do povo hebreu, eles dizem que Elohim aqui está no plural, porque designa um conselho de anjos que cooperam com Deus na criação do mundo. Formou, plasmou, porque só Deus cria. Mas é na Revista Espírita, antes de Evolução em Dois Mundos, antes de A Caminho da Luz, Revista Espírita, 1862, Espírito Lacordaire, Kardec estampa a mensagem na Revista Espírita. Ao lado de Deus, estão numerosos espíritos, chegados ao topo da escala dos espíritos puros. Então, você achou que ia chegar espírito puro e ia se aposentar? Pode esquecer. Vai ter muita contribuição ainda pela frente, mesmo utilizando a regra de transição. Então, chegado ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios, para dirigirem a sua execução. Pensa nisso. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los de Cristos, porque o nome aqui não importa, você entender a ideia. Esses são os Cristos. E ele continua. Os Messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Mesmo que ele encarne, ele não está mais sujeito a nenhuma fraqueza humana. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, olha aqui, olha o conselho aí, olha o conselho dos Elohims. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente a sua palavra. Não, eu não falei indiretamente, não. Diretamente a sua palavra. Que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual
tem o pensamento, é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais. Mas é no livro A Caminho da Luz que Emmanuel fecha o esclarecimento. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Eu não estou falando só da Terra. Ampliou. É por isso que nós não podemos comparar Jesus a nós. Porque ele está nesse nível. Ele é um dos membros dessa comunidade. Não há base de comparação. Não há base. E é ele o encarregado da coletividade terráquea. Olha o que o Chico vai dizer no livro Na Era do Espírito. Quem o entrevistava era Herculano Pires. E ele responde a Herculano Pires: consideramos Jesus Cristo como sendo o espírito de evolução suprema em confronto com a evolução dos chamados terrícolas que somos nós. Não o Senhor do sistema solar. Acho formidável o que o professor Herculano Pires disse, que o Herculano comentou sobre a obra de Platão, onde falava dos demiurgos. Quer dizer que Jesus seria o demiurgo da Terra, o Cristo da Terra, o governador espiritual do orbe. E o demiurgo do sistema solar será, então, um demiurgo da mais alta potência construtora. Mas, na entrevista concedida à LBV em 54, o Chico diz assim: os espíritos como Buda, como Zoroastro, como aqueles outros grandes instrutores da Índia e da Grécia, por exemplo, que eram considerados orientadores ou chefes de grandes movimentos mitológicos, serão ministros do Cristo. Então Jesus tem um ministério. E esses espíritos aqui, que foram grandes figuras na evolução do orbe, são ministros de Jesus, cada qual numa área específica do conhecimento humano. E ele repete isso: os ministros do Senhor estão cooperando para que alcancemos a segurança com a estabilidade precisa, para que o planeta seja realmente promovido a mundo de paz e felicidade para todos os seus habitantes. Bom, se Jesus está conduzindo, se Sócrates, Buda, esses são todos ministros que estão ajudando, eu pessoalmente acho que não precisamos preocupar. Precisa preocupar, Milton? Tranquilo? Tranquilo. Milton falou que tranquilo, gente. Não tem problema. Podemos confiar. O que eu citei estava no livro A Era do Espírito. Agora, no livro, numa entrevista concedida à LBV, ele repete a mesma terminologia. O Chico usa a mesma terminologia. Jesus Cristo, como governador do nosso mundo, no sistema solar, conta naturalmente com grandes instrutores para a evolução física e para a evolução espiritual na organização planetária. E subordinados a esses ministros, conta ele com uma assembleia de múltiplos instrutores de variadas condições, que lhe obedecem às ordens e às instruções, numa esfera cuja evolução, de momento, escapa à nossa possibilidade de apreciação.
Cada ministro desse tem uma equipe de espíritos, tem uma esplanada dos ministérios, mas essa funciona. Aqui Kardec, ao falar da providência divina, no livro A Gênese, ele fala que todos estamos mergulhados no fluido cósmico e que quanto mais embrionária é a evolução, quanto mais inferior é o ser, mais o Criador se desvela em amor e em cuidado. Ele mostra, por isso que esse desvelo se mostra maior e mais absoluto nos animais e nos seres inferiores que no homem. É o que Jesus falava no Sermão do Monte. Olhai as aves do céu, os lírios do campo, meu Pai não as alimenta, não as veste. É a providência divina. E aí o Kardec conclui, num ensaio no livro A Gênese, quando ele fala do instinto, que o instinto é a própria inteligência divina dentro de nós nos orientando. E ele diz assim, o instinto maternal, o mais nobre de todos, fica realçado e enobrecido por intermédio da mãe. O próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Por isso que o Chico dizia que a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher. Bom, caminhando já para os minutos finais, nós não teremos condições de aprofundar nesse tema, então aqui é só uma degustação. Mas o DVD já está disponível, esse assunto tem que ser desenvolvido, né? E para que não geremos nenhum tipo de estranhamento, todo esse estudo está baseado na obra básica e na obra de Francisco Cândido Xavier. Vocês viram as citações? Né? E talvez para aqueles que estranhem esse tipo de abordagem, em minha defesa eu chamo o capítulo 14 do livro A Caminho da Luz. Editado em 1940. No capítulo 14, há um item chamado Identificação da besta apocalíptica. Não fiquem com medo, sem pânico. E Emmanuel responde. Diz, né? Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses. Está em Apocalipse 13, versículo 5 e versículo 18. A besta proferirá blasfêmias contra o Altíssimo por 42 meses. Acrescentando que o seu número era 666. Examinando-se a importância dos símbolos naquela época, nós falamos isso ontem, a importância dos símbolos naquela época, podemos tomar cada mês como sendo de 30 anos. Porque o mês judaico era de 30 dias. Aqui o que o Emmanuel está sugerindo? Uma escala. Faz de conta que um mês, em vez de ser 30 dias, são 30 anos. Quanto que vai dar 42 meses? 1.260 anos. Obtendo-se desse modo um período de 1.260 anos comuns, justamente o período compreendido entre 610 e 1870 da nossa era, quando o papado se consolidava, após o seu surgimento com o imperador Focas, em 607, e o decreto da infalibilidade papal, com Pio IX, em 1870, que assinalou a decadência e a ausência de autoridade do Vaticano, em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade.
Nós só trouxemos isso para dizer que nós não criamos esses ciclos. Quem trouxe a chave interpretativa foi o próprio Emmanuel. O nosso trabalho aqui foi apenas de desenvolver, de fazer conta. Emmanuel está falando de ciclo. É importante dizer que você não pode medir um ciclo por outro. Nós sabemos que todos os corpos estão girando em torno dos outros. Todos os corpos. O planeta em torno do Sol, o Sol em torno de alguma nebulosa, essa nebulosa em torno de alguma outra galáxia, essa galáxia em torno de um aglomerado de outras, essas outras em torno de outras. Está tudo num movimento e tudo isso tem um ciclo. Por que você não pode medir um ciclo por outro? Vamos tentar. O ciclo de rotação da Lua em torno da Terra. Tenta medir ele com mês. Não tem jeito. Porque o ano, mês não, com o ano. Tenta medir com o ano. Não tem como. Por quê? Porque o ano é um ciclo da Terra em torno do Sol. Se você medir um ciclo pelo outro, nunca vai dar certo. Então, todas as datas que nós damos aqui são aproximadas. Se você é curioso e quer checar, você tem que sair da Terra, afastar um pouquinho do sistema solar e ficar 1260 anos observando. Aí você vai ter exatamente o momento exato. Na codificação existe um espírito notável, que é o Arago, Dominique François Jean Arago. Físico e astrônomo, foi deputado, foi ministro da guerra, era um homem inteligentíssimo, né? Inteligentíssimo. E foi um dos espíritos, ele respondeu questões do livro dos Espíritos, ditou esse texto do livro A Gênese, é sensacional. E aqui, infelizmente, só para dar o gostinho, que não tem como a gente entrar, né, porque o tempo está esgotando, ele diz assim: cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., sofrem revoluções que demandam milhares de séculos para a sua perfeita realização. O homem não abarca senão as fases de duração relativamente curta, cuja periodicidade ele pode constatar. Mas há umas que compreendem longas gerações de seres e mesmo sucessões de raças. Então há ciclos que são tão longos que a gente esquece de contar, porque você vai reencarnando e esquece. Mas eles existem. Num sistema planetário, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros. Está na Gênese de Kardec. Vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros em razão da aproximação ou do afastamento, que resulta de seu movimento de translação através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Então, nesse processo de aproximação e afastamento, que é o que se dá, por exemplo, a Terra aproxima do Sol, verão, se afasta, inverno, verão, inverno, verão, inverno. Esse ciclo. Vou mais longe ainda. Digo que a nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação através de miríades de nebulosas, sob a influência daquelas que se aproximam. Assim, e ele resume, as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente, até o átomo. Essa efervescência, a princípio inconsciente, que não passa de um vago desejo, uma aspiração indefinida por algo melhor, uma necessidade de mudança, traduz-se por uma agitação surda, depois por atos que levam às revoluções morais, as quais, crede-o bem, também têm sua periodicidade,
como as revoluções físicas, porque tudo se encadeia. Aqui, infelizmente, nós temos que parar para dizer que a transição da Terra afeta todas as galáxias. O que não falta é providência divina para que isso se dê na mais absoluta harmonia e para que não haja o comprometimento da evolução do orbe. Então nós podemos confiar e aguardar que a providência divina reserva por nós, através de Jesus, as melhores perspectivas, um mundo melhor e tempos melhores. Trata-se de um processo cíclico, de ida e vinda, porque é assim que a evolução se dá. Muito obrigado.